E já aqui estamos com a Abadia Vieira e a Mónica Valdegado. Tens que ler pela ponte. Bem-vindas novamente. Obrigada. E para nos falar aqui do que é esta peça, e expliquem-me o que é esta peça, o que é que nós podemos estar à espera destes profissionais. Acho que vou começar por ti, Abadia, porque és a mãe. A mãe. É Portanto, explica-nos um bocadinho o que é isto. Os profissionais surgiu essa ideia no Brasil. A gente já fazia algumas esquetes para algumas empresas e a gente reuniu as situações que eram mais comuns dentro das empresas. Então, despedimento, a entrevista de emprego, aquelas dificuldades, onde que eu vou trabalhar nessa atividade, e a gente resolveu satirizar isso de um jeito um pouco mais bem-humorado. E, obviamente, quando eu vim para cá, para Portugal, eu estou vivendo cá, eu tive uma pequena dificuldade em adaptar com as situações de Portugal. E aí é que entra o time português. É uma peça que a gente tinha chamado. Pois é, não consigo adaptar. Preciso dos portugueses. Pois, mas perguntar como é que surgiu a Mónica e o Pedro neste projeto. Eu fiz foi um grande desafio em maio do ano passado. A gente fez o Festival Luso Brasileiro de Comédia, que foi o primeiro festival internacional que aconteceu no Rio, São Paulo e Lisboa. Na ocasião, a gente teve uma das atrações, era um debate só com mulheres falando sobre humor. E a Mônica fazia parte desse debate. E ali a gente trocou algumas ideias, eu fui vendo o jeito dela de humor e falei, bom, isso aí dá uma liga. No Brasil a gente fala, isso dá liga, isso aí dá E foi daí que surgiu então este início desta relação. Exatamente. Então, não paguei, eu não paguei para ela dizer às vezes, nunca me disseram. Olha, teve muito trabalho a adaptar o texto de Brasil com o português. É porque não é só... É uma coisa muito interessante. Eu já tinha participado de uma adaptação, né? Que eu tive uma estreia antes de uma outra peça. A questão não é só a palavra, não é só... É a questão do contexto. Claro, tem um completamente diferente. Exatamente. E a forma também como se trabalha deve-se mudar. A forma deve ser diferente, não é? Deve-se mudar. Deve ser diferente de um país para outro. Tem muitas particularidades por ser Portugal. Explica-nos lá. Por exemplo, uma coisa que se faz muito no Brasil e que aqui não se faz, em termos de rotinas de trabalho. Bom, no Brasil ainda é muito grande, a distância é muito grande. Por exemplo, em São Paulo, as pessoas são extremamente workahólicas. Elas trabalham muito cedo. E o Rio de Janeiro, a gente do Rio de Janeiro, a gente tem a praia. Então a gente fala assim, que é isso? São 6 horas da tarde, eu vou pra praia, porque ele fica até as 8, 9 horas da noite na praia. Mas de manhã também passa na praia, porque o dia tá bonito, aquela coisa. Então, são ritmos muito diferentes, né, em relação a isso. São Paulo é mais Nova Iorque, né? Mais centro empresarial, não é? São Paulo é totalmente Nova Iorque, assim, e é a segunda maior frota de helicópteros do mundo é São Paulo. Exatamente. Então, assim, é muito louco o ritmo, e no Rio já não. E aqui em Portugal, a gente percebe que existe um timing diferente, porque a gente é muito workahólico em São Paulo, e Portugal existe uma preservação muito da qualidade de vida, a gente percebe isso no discurso, na forma do tratar. Na forma de trabalhar. Exatamente. Então, a gente Mónica, usou isso. como é que tu vês esta maneira dos portugueses trabalhar e como é que foi quando tu recebeste este convite para esta ideia desta peça? Foi interessante, especialmente quando comecei a desbravar o texto com o Pedro Ribeiro, que também está connosco nesta peça. E havia muitas palavras que eu não percebia e a Abadia traduzia, e passávamos mais tempo, em vez de estarmos a trabalhar, era ou a gozar com as palavras uns dos outros, ou a satirizar, ou a Abadia gravava-nos para mandar para os que fizeram a peça no Brasil. Mas foi um trabalho interessante explicar à Abadia o que é que são os estágios profissionais, a realidade dos estágios profissionais em Portugal, o que é os recibos verdes. Os recibos verdes, não tinha ideia do que era. Então eu tive que traduzir essa parte toda e acabar por exagerar, e são as situações que acontecem cá em Portugal, como por exemplo, uma da parte da peça que dizemos que o chefe está a contratar e diz, vou-te pagar em cartões de refeição de plafond que não foi usado. Ou seja, é este lado do português que eu fui explicando à Abadia, que os portugueses têm muita mania de tentar contornar e se dá para contornar. Eu queria saber isso, qual é o maior clichê nós aqui em Portugal? E também quer saber do Brasil. Eu acho que o maior clichê é este, português, é ser chique esperto e até pode ter dinheiro para contratar, mas se
se calhar for mais fácil eu ir para o desemprego 2 meses para depois ele ir-me tirar do desemprego porque tem apoio do Estado, vai fazer isso. É, ficas em casa 2 meses, como quem diz, vens cá trabalhar durante 2 meses e eu pago por baixo da mesa. Ou seja, é aquela coisa portuguesa. Tens um conhecimento de causa bastante interessante. Porque eu, apesar de estar como repórter do 5 para a meia-noite e estar na peça e também estar na rádio, continuo no meu trabalho das 9 às 6 numa agência de comunicação. Ok. Então já passei pela parte de estar a estagiar e também pela parte de estar em televisão, não é? Todos sabemos também como é que é. E então acabo por trazer esse lado para a peça, porque estou 8 horas fechada num escritório e depois apareço para me vingar ali, vamos escrever sobre isto. No Brasil, o maior clichê. A maior surpresa de vir para Portugal é quando tudo se explica. Porque quando você chega no Brasil, você fala, então o que a gente chama de jeitinho brasileiro é o desenrasco, né? Que a gente começa a entender que tem uma origem ali. De fato, o Brasil pegou... Só que, assim, a gente tem uma tendência a piorar um pouco mais. Então, o nosso jeito brasileiro, às vezes, ele é muito jeito brasileiro. Então, algumas coisas eu já percebi que é assim. Então, mas explica-me, dá-me uma situação. Por exemplo, aqui todo mundo emite nota fiscal, contribuinte, quer contribuinte na fatura. No Brasil, você não vai num restaurante, por exemplo, tomar um suco e nesse suco alguém vai te dar a nota espontaneamente. Aqui, a nota é automática. Eu falo, gente, mas todo mundo dá nota aqui, como é que é isso? No Brasil, não, você tem que falar, eu queria uma nota, por favor. Aí a pessoa ainda pergunta, de quanto que você quer a nota? Eu falo, de quanto que eu quero a nota? A nota é de quanto né? Porque isso no Brasil acontece, assim, é uma cultura que foi se estabelecendo. É claro que a gente amadureceu e a gente é um país jovem. Então, assim, às vezes parece que, Badia, você está falando mal do Brasil porque você está em Portugal. Não é isso. Eu amo o meu país, sem dúvida alguma, mas a gente é uma cultura jovem. Então, é igual criança. Meu filho uma vez pegou uma bola da rua e levou para casa, e se eu não repreendesse ele, não, mas eu achei. Achado não é roubado. Eu falei, não, senhor. Achado você precisa botar no achados e perdidos para que a pessoa possa achar que perdeu. Sim. Se você, quando criança, fala para criança, é isso mesmo, achado não é roubado. Ele é criado com essa cultura. Então, acho que é isso que a gente quer brincar um pouco. Falar, olha, a gente precisa retratar, o Brasil precisa estar transformando muito isso, mas a gente brinca com tudo. A gente coloca essa coisa dos estágios, que tem uma situação lá que com 30 anos, eu tenho um pouco mais de 30, será que eu posso fazer esses estágios, né? E a gente entender isso que é uma realidade que a gente está. Agora, uma coisa é unânime, chefe. Tanto aqui quanto no Brasil, é igual. São os mesmos problemas em relação à liderança. É sempre aquela questão do problema da comunicação com o líder, é o tipo do líder que às vezes ou é muito severo, ou é pouco compreensivo. Então, o chefe foi a coisa que a gente entendeu. É uma interseção, olha que maravilha. Tu gostavas de convidar, por exemplo, o Donald Trump a assistir a uma coisa dessas, para ele perceber como é que é um líder? Olha, eu vou lhe falar, não gostaria, não. Então, por quê? Mas eu acho que, assim, é muito engraçado, porque, assim, existe uma etapa antes que a pessoa, às vezes, não se enxerga daquele jeito. É muito interessante isso, porque, às vezes, você fala, não faço isso, eu não faço isso, precisa alguém... Você faz. Exatamente. Você está fazendo isso. Então, assim, é um grande... Eu acho que faz parte de uma coisa da pessoa ser avisada que ela vive aquela realidade. E a gente tem a esperança de que, claro, algumas pessoas falam assim, olha o Maurício ali, olha o Maurício. Que a gente, quando teve a temporada no Brasil, acontecia isso. Lá o Joaquim igualzinho, Joaquim faz aquilo ali. E aí, nossa ideia é cutucar sem botar o dedo no rosto de ninguém. Claro. É isso. E, Mónica, tu achas que as pessoas que trabalham em empresas e mesmo profissionais, os recibos verdes, os estagiários, tudo isto, é um dos vossos objetivos que as pessoas também possam pôr a mão na consciência e realmente aprender alguma coisa com aquilo? Por exemplo, um líder que tenha essa falta de comunicação e diga, se calhar eu estou-me a ver ao espelho e não tinha essa noção. É esse o vosso objetivo ou o vosso objetivo é apenas quase entreter as pessoas e dar-lhes um bom momento? Eu tinha essa questão. O príncipe... Pergunta para a Mônica? Sim, podem perguntar a vocês, claro. A verdade é que esse método de usar o humor já é um método que a gente faz nas empresas, principalmente no Brasil, e aqui em Portugal eu já tive a oportunidade de fazer com algumas empresas, é o que a gente chama de edu-entretenimento. Porque você trabalha o entretenimento, mas você também trabalha a educação, a transmissão de cultura. É um jeito de você exagerar, porque é o tempero da comédia, é o exagero, mas a pessoa se reconhecer e falar, ai meu Deus, olha isso, como é que eu faço para melhorar? Que é um jeito muito interessante. Então, sem dúvida alguma, tudo tem uma mensagem. Às vezes está por trás e às vezes está na frente. Sim. Já está de cara, você fala, eita, mas deu no rosto. Mas é usando o humor para ser mais suave, exatamente por isso. Eu até vi no teu Instagram um dos clichês que tu meteste, não é aquela fotografia que as pessoas fazem assim com a mão, eu ri-me tanto. Qual? Vejam o Instagram dela. Sim.
Aquele clichê quando queres Em parecer... forma, vou dizer pombinha, para ser mais... porque, pronto, as posições, ou seja, um dos clichês é quando as pessoas no LinkedIn tiram assim. Aquela Ou se há fotografia. posição à imobiliária. Sim, Quer mas dizer, é bué vende casas, é isso. muito... Então nós Mas brincamos se for com numa isso. imobiliária, tu já toleras ou já achas que Não, é preciso piroso na inovar? mesma. Todos assim, todos piroso. em fileira, número 1 top vendas, não sei onde, coisa Dá-te um ar. e pronto. Dá-te um ar é. sério. Eu acho que ias dar uma boa imobiliária. Eu também acho que sim. Vais lá após outra vez, só para perceber. Eu contactava. Olha, também. que casas é que têm disponíveis neste preciso momento? Olha, neste momento em Lisboa não há, porque os turistas estão lá todos. Se for, se calhar assim lá para o norte. Lá para o norte. Longe. Mas a gente Sim, arranja aqui paga uma manhãzinha, não muito é? dinheiro. Qualquer coisinha. Eu acho que sim. Olha, muito obrigado por terem cá vindo. Obrigada. Apareçam Digam-nos lá. só então, Teatro São Jorge. 9 de São março. Jorge, Dia 9 de março, às 9 da às noite. 9 da noite. E à venda na Ticketline. Pronto, está Portanto, feito. Olha, é isto. muito Querem obrigado por terem cá divertir-se? vindo. Comprem. Muito obrigado. Obrigada. Adeus, obrigada. Até à próxima.